Às vésperas do anúncio do tarifaço dos presidentes dos Estados Unidos, ou do presidente, Donald Trump, o Senado aprovou a lei de reciprocidade econômica. André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. Esse texto foi aprovado em uma comissão, só que vai direto para a Câmara. E conta como é hoje e como ficaria a partir desse projeto. André Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Exatamente, esse projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na CAI, e o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, já pediu, inclusive, para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, vote essa medida com a maior celeridade possível. E que medida é essa? Justamente da reciprocidade tarifária. Vai permitir com que a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, aplique suspensões de concessões comerciais e de investimento a todos aqueles países que acabarem de alguma forma sobretaxando o Brasil, aplicando taxas excessivas às importações que são aqui do Brasil. Então, é uma resposta àquilo que vem apresentando nos últimos dias o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque atualmente o Brasil não tem nenhum tipo de mecanismo para fazer as chamadas retaliações comerciais. O governo brasileiro tem muita pressa em relação a esse projeto, chegou a estudar, inclusive nos últimos dias, a possibilidade de uma medida provisória para fazer com que o governo brasileiro tivesse algum mecanismo para fazer retaliações junto aos Estados Unidos, mas como o projeto tem andado de forma célere aqui no Congresso Nacional, já sendo encaminhado então para a Câmara dos Deputados e possivelmente com votação nessa semana, como quer Renan Calheiros, como pediu Renan Calheiros ao presidente da Câmara dos Deputados, o governo federal não deve editar nenhum tipo de medida provisória nesse sentido. Lembrando também que essa medida teve a autoria da senadora Tereza Cristina, ela que é ex-ministra da Agricultura, acabou escrevendo então esse texto, essa medida, com o apoio do Palácio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e assim fazer com que o Brasil então acabe tendo a possibilidade de fazer retaliações especificamente aos Estados Unidos. É um texto que é um substitutivo. Esse texto originalmente foi criado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, naquela ocasião, justamente para fazer com que não houvesse nenhum tipo de protecionismo aos produtos brasileiros, tendo em vista principalmente ações articuladas pela União Europeia, mas agora, diante do tarifaço de Donald Trump, essa é então a principal meta, esse é o principal objetivo da medida que agora foi encaminhada à Câmara dos Deputados. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. Gustavo Segre, até agora o Brasil não tinha essa possibilidade de trazer reciprocidade de maneira unilateral em casos de falta de isonomia nessas relações comerciais. Os Estados Unidos, a partir do movimento de Donald Trump, vêm e dizem que ninguém vai escapar da lista. Aí o Senado falou, melhor a gente já se prevenir e permitir que pelo menos o governo brasileiro consiga, então, aplicar uma contramão ali nessa via, né? Como é que você traz ou avalia a maneira como o Congresso tenta também se blindar dessas possíveis taxações? Foi uma medida muito rápida, porque da comissão, 16 votos favoráveis, nenhum contrário, já vai direto para a Câmara dos Deputados, não precisa passar pelo plenário do Senado, mostra que a urgência está funcionando. Eu tenho a interpretação, e posso estar errado, mas a minha interpretação sobre a legislação é que não precisava dessa lei para eventualmente colocar uma retaliação e poderia ser feito através da Câmara, a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior. De qualquer forma, como o Brasil faz parte do Mercosul, qualquer taxação deve ser colocada dentro dos outros acordos junto com os sócios, porque senão estaria furando a tarifa externa comum, que pelo nome mostra que é comum a todos. Imaginemos, o aço e o alumínio está sendo taxado pelos Estados Unidos, então o Brasil, como retaliação, ou seja, devolve essa gentileza, coloca uma taxa, um imposto de importação para determinado produto. Se o Brasil coloca esse imposto acima do Mercosul, está furando a tarifa externa comum. E a legislação do Mercosul é supranacional, está por cima das determinações dos congressos dos países. Então, eu tenho a sensação de que tem a ver com
mostro que estou fazendo alguma coisa, o governo junto com os ruralistas, mas eu não sei se vai ter uma aplicabilidade tão efetiva. Vai ter ou não, hein, Piperno, no seu ponto de vista, uma aplicabilidade efetiva? Eu também concordo com o Segré em relação a essa dúvida, porque, bom, primeiro que eu desconfio muito quando o Congresso aprova algo com tanta celeridade assim, né? Essa coisa toque de caixa. Segundo, é muito difícil também falar em reciprocidade, e veja, eu sou contra várias das medidas do presidente Trump, especialmente essas relativas ao protecionismo. Mas vamos imaginar se amanhã depois ele resolve taxar ou sobretaxar a soja. Mas aí, essa taxação ela vai incidir sobre a soja exportada, por exemplo, por todos os países aqui do Mercosul. Então, Brasil, Argentina, Paraguai, são todos grandes exportadores de soja. Então, veja, não seria algo especificamente direcionado ao Brasil. O que também eu, enfim, imagino que dificulte um pouco o discurso da retaliação, porque, veja, quando a gente fala em retaliação, a gente também, às vezes, imagina alguma coisa direcionada a nós, ao nosso país. Então, não é que o produto brasileiro especificamente vai receber uma taxação maior, mas sim aquele produto exportado por qualquer um. Fala, Gani. Olha só, Evandro, eu acompanho muito as discussões entre economistas nos Estados Unidos de renomadas instituições, bancos de investimentos, corretoras, enfim, pela Bloomberg. E a grande preocupação deles é, primeiro, quando se dará o impacto das tarifas protecionistas de Donald Trump para o consumidor norte-americano? Eles estimam entre 3 e 6 meses. Segundo ponto, qual que vai ser a magnitude do impacto? Mas o terceiro ponto, e é muito relevante, é como os outros países vão reagir às tarifas protecionistas. A União Europeia já está dizendo Exatamente. Que vai reagir com robustez. E aí, quando a gente observa no Brasil essa sinalização, União Europeia também, o que a gente percebe? Uma escalada da guerra comercial. Sabe quem é que vai sair perdendo? O mundo inteiro. Por quê? Porque quando a gente tem mais tarifas protecionistas, automaticamente significa menos globalização. Menos globalização é perda da atividade econômica e aumento da inflação. Lembre-se que a globalização nada mais é que o capitalismo numa escala global, né? O aumento do comércio internacional, do fluxo de capitais, uma empresa indo produzir no outro lugar porque é mais barato. Isso tirou milhares de pessoas da pobreza no início dos anos 2000 e a gente pode sofrer um revés nesse processo. José Maria Trindade, como é que você avalia essa possibilidade de revés? E principalmente dos próprios americanos serem prejudicados por uma medida adotada pelo seu presidente, que vai também trazer consequências para o mundo inteiro. Pois é, grande preocupação aqui no Brasil, né? Eu, depois de conversar com vários setores, cheguei à conclusão que é uma interrogação do tamanho do mundo. Ninguém sabe onde é que vai dar isso aí. A última avaliação é de que, na verdade, trata-se de um método de negociação adotado por Donald Trump, né? Eu li um livro dele há muito tempo, ele nem pensava em ser candidato a nada, sobre negociação, mostrando que exatamente a estratégia dele é levar o adversário a um ponto de que seria vantagem em negociar. Então ele está fazendo isso inclusive com a China, que já retaliou e está atingindo o eleitor de Donald Trump, que é o produtor da área agropecuária, né? Então esse que é o canal. Agora atingiu o eleitor do Donald Trump. Então é possível que ele faça um recuo e faça uma grande negociação. Isso aqui no Brasil, Piperno, só foi possível porque o inimigo externo, ele faz uma união entre os adversários internos. E veja bem que engenharia política danada que foi feita hoje ali, viu? A agropecuária, o agro, que não é aliado do presidente Lula, né? A Tereza Cristina foi a relatora lá na CAI, toda a poderosa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E aí votaram a favor a direita, a esquerda, o agro, todo mundo votou a favor. Isso deve ser aprovado rapidamente na Câmara, segundo informações que vêm de lá, que o assunto vai ser votado rápido. É uma arma a mais, é um trunfo a mais para o governo Lula dizer, olha, nós estamos aqui autorizados a retaliar.
mas eu acho muito difícil. Não vejo como muito retaliar o Brasil. O Brasil ganhou, por exemplo, o direito na OMC, né? O direito de retaliar contra o milho que foi subsidiado nos Estados Unidos e nem usou esse direito que foi autorizado pela OMC. Então, pode ser que seja também um ponto a mais nessa negociação. O certo mesmo é que Donald Trump está incomodando muita gente por aqui, vários setores, inclusive a agropecuária. Que foi, Piperno? No caso da agropecuária, veja, sempre que a temporada de primárias começa, o ponto de partida são os cálculos lá do estado de Iowa. É um estado de agronegócio muito forte e um estado no qual todos os candidatos democratas e republicanos vão lá fazer uma série de promessas protecionistas a esses produtores. Então, é óbvio que eles adoram, para eles é música ouvir o presidente Trump falar, por exemplo, em taxação da soja, do milho, comprados aí de outros países. Então, é um discurso do Trump que vai agradar uma parte desse mercado interno. Agora, o que eu venho dizendo desde o primeiro dia, é também o momento de se pressionar a turma do bonezinho vermelho, aqueles que vestiam com todo orgulho aquele boné lá e tal do Trump, porque, afinal de contas, agora isso chega também ao agro. Fala, Gani. Olha, você acha que realmente esse pessoal que o Piperno cita como pessoal do bonezinho vermelho tem algo do qual se arrepender nesse apoio, ao ver agora Donald Trump e seus movimentos? Olha, eu acho que sim, que pode ter algum prejuízo, porque se tiver algum tipo de taxação aos produtos agropecuários brasileiros, é claro que eles vão perder negócios, né? E aí, eu acho até que o Donald Trump, eu até falava, né, com você, Evandro, nos bastidores sobre isso, no primeiro mandato ele fez um bom governo, mas nesse segundo mandato, eu acho que ele tem tomado algumas medidas equivocadas. Tem algumas medidas acertadas, como desregulamentação, diminuição do tamanho do Estado, mas principalmente nas tarifas protecionistas, eu vejo que ele está comprando uma briga com o mundo inteiro. Porque a partir do momento que ele fala, eu vou taxar o mundo inteiro se volta contra ele. A União Europeia está contra, né? Você pega no caso da Groenlândia, que ele fala que vai entrar na... A Dinamarca é um país aliado, é membro da OTAN. Você não precisa... Se você um dia tiver um problema de segurança na Groenlândia, você pede para a Dinamarca. Eu vou colocar minhas tropas aí, amigo. Eu vou botar minhas tropas aí. Você não precisa comprar briga com seu amigo, né? Então, essa ideia de que, não, vou defender aqui o Trump a qualquer custo, não. Ele tem feito algumas medidas que são equivocadas. Inclusive, voltam contra ele. Porque... à medida que você coloca protecionismo e gerar inflação no curto prazo dos Estados Unidos, como é que vai ficar o consumidor norte-americano? Vai ficar insatisfeito, evidentemente.